tarde, está no ar o Jornal Nacional. Hoje, em uma edição especial, iremos abordar a temática mercantilização e financiarização da educação brasileira, mostrando as origens de tais processos e seus desdobramentos no tocante da produção do currículo no Brasil. Destacando ainda o neoliberalismo, as propostas pedagógicas e as políticas educacionais, de acordo com o artigo de Ângela Catuta. Entre os anos de 1990, ocorreram no Brasil as reformas curriculares neoliberais. Vamos acompanhar. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação no dia 3 de agosto de 1998 e em 2017, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação no dia 15 de dezembro. Suas lógicas de elaboração e fortalecimento pelo mercado e desdobramentos na interdição do trabalho autônomo em sala de aula, na formação de professores e na educação básica. Destacaremos agora alguns pontos de reflexões apresentadas no artigo. A emergência de propostas pedagógicas desde o campo popular e democrático, de acordo com a sua interdição pelos mecanismos de controle. Temos também propostas curriculares focadas nos modos de existência das elites, sendo centralizadoras e hierarquizadoras. De acordo com o artigo, existe a necessidade da assunção de ontologias e epistemologias relacionais ao currículo do país, em função da diversidade e a pluralidade que lhe é inerente. O final dos anos de 1990 foi caracterizado pelo fortalecimento das políticas neoliberais, comandado por Fernando Henrique Cardoso, então presidente da República do Brasil, de 1995 a 2003. Vejamos. Neste período, ocorreram várias transformações das políticas e programas educacionais que se desdobraram nas escolas. Podemos destacar a implementação e intensificação de processos de controle externo, denominados de avaliações externas. A criação de sistemas de ensino altamente regulados, com a participação de empresas de educação, de setores empresariais e financeiros, com atuação em escala mundial. Esta pauta está sendo denominada planetariamente por muitos educadores de vários países como apagão pedagógico global, processo que interdita a constituição de propostas. De acordo com a relevância sobre mercantilização e financiarização do campo educacional brasileiro, convidamos a professora Suelen Freitas para falar sobre a temática. Ei, Charlene. Primeiramente, eu agradeço o convite por poder participar dessa sessão do seu jornal. Tratar do processo de educação no Brasil hoje é uma situação complexa, porque nós vivemos uma mercantilização e uma financiarização do campo educacional brasileiro. Nós observamos que há mais de 2 décadas nós temos produzido mais do mesmo. Apesar das reformas que se propuseram nos últimos governos relacionados ao novo ensino médio, ao ensino integral, nós observamos ainda nas escolas a mesma lógica tecnicista e centralizadora que nós observamos lá na época da ditadura. A própria proposta do novo ensino médio, ela foi construída por meio de uma consulta pública online, ou seja, sem levar em conta o que estava sendo produzido nas escolas e nas salas de aula. Eu me recordo que a própria Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação, a ANPED, ela lançou uma campanha falando exatamente sobre isso, que aqui já tem currículo. Nós não precisamos de um outro currículo no nosso país. Nós precisamos, de fato, de políticas que levem em consideração para melhorar aquilo que nós temos. E, atualmente, o que nós presenciamos no Brasil são poucas mudanças relacionadas a políticas públicas, de fato, voltadas para a melhoria da qualidade da educação e para uma educação emancipatória.
nós percebemos o contrário, que hoje a política que o MEC desenvolve é uma política de controle, onde as escolas se preocupam com avaliações externas, os livros didáticos têm que estar alinhados à BNCC, e isso lá desde a época dos PCNs. Nós percebemos mais instrumentos reguladores por parte do MEC do que a própria preocupação com a educação de fato. Uma das coisas assim que machuca é a gente perceber o tanto que se fala hoje de alinhamento, de nivelamento, né? A gente percebe os professores sobrecarregados com essas cobranças, como se no país nós não tivéssemos diversidade. Onde eu vou conseguir alinhar todas as peculiaridades que nós temos no nosso país? Né? A Arroyo ainda fala sobre isso, sobre essa necessidade de considerar o currículo como praxis docente, que exige uma investigação constante, uma postura crítica. A gente pode lembrar também de Giroto. Giroto considera que o currículo, para que se tenha um currículo efetivo, nós precisamos de um diálogo contínuo entre educação e sociedade. Afinal de contas, o currículo ele não é um mero instrumento, né? É preciso que a sociedade, juntamente com o poder público, que desenvolva pautas que de fato melhorem a qualidade da educação, pautas voltadas para uma formação continuada, de qualidade. E o que se percebe atualmente não é isso. Um exemplo importante, falando das diversidades do nosso país e das questões de territorialidade, é nós levarmos em consideração o último censo, que trouxe para nós dados de que são falados no nosso país cerca de 277 línguas indígenas. Então, como que um país com toda essa diversidade vai tentar nivelar aquilo que funciona lá no norte, funcionar no sul? Nós temos peculiaridades. Então, o nosso currículo tem que dialogar com o contexto social local, tem que considerar a cultura local, tem que dialogar com a sociedade. Enquanto isso não for feito, nós vamos tentar estabelecer uma política de educação novamente e vamos continuar parados. Continuar, como disse a Amperde lá atrás, né, como eu mencionei, produzindo mais do mesmo. Então, nós vamos evidenciar tudo aquilo que está proposto no texto de Catuta. Ou seja, nós precisamos de fato de uma educação de qualidade e não da proposta de mercantilização e financiarização que nós temos visto hoje no MEP. Obrigada pelas contribuições, Suelen Freitas. É sempre um prazer tê-la em nosso jornal. Agora vamos ao vivo com a professora Márcia Oliveira, onde ela trará reflexões acerca do artigo de Ângela Catuta, enfatizando o panorama da educação brasileira. Boa tarde, Márcia. É uma grande satisfação tê-la conosco. Boa tarde, Charlene. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, o estudo realizado por Catuta traz reflexões acerca do panorama da educação brasileira entre o final da década de 80 e 90, em que marcava o fim da ditadura e o início da abertura política no país. E nesse período ocorreu uma movimentação maior de vários movimentos populares organizados, voltados a debates que buscaram, através do coletivo, a organização de documentações públicas, como estatutos e regimento das escolas e do magistério, a partir de novas propostas pedagógicas. E essas propostas trouxeram mudanças na gestão das escolas, baseados numa compreensão melhor do currículo, objetivando a implementação de uma gestão escolar democrática pautada na educação popular e priorizando o conhecimento dos profissionais docentes durante todo esse processo. E Paulo Freire tem importância fundamental nesses movimentos coletivos, por ele ter ficado à frente da Secretaria de Educação da cidade de São Paulo no mesmo período. As mudanças implantadas por Freire serviram de base aos movimentos de outras secretarias de educação dos mais variados pontos do Brasil, para que elas também implementassem suas propostas de mudanças pedagógicas. Nesse contexto, podemos observar pontos positivos vistos até hoje na comunidade escolar, como, por
exemplo, a democratização e socialização da informação e um horário de planejamento específico para o professor, como também pontos negativos, como a falta de formação continuada e dificuldade do equilíbrio entre respeito e autonomia, e entre outros fatores que ajudaram nas mudanças atuais. Retorno com você, Charlene. Obrigada, Márcia, foram valiosas as suas reflexões. Neste momento, vamos acompanhar as análises trazidas pela professora Denise Duarte, onde ela destaca a importância de sermos resistência e lutarmos pela produção de um currículo que atenda à particularidade e à coletividade. Uma boa tarde a todos. Eu venho aqui fazer um fechamento das discussões em torno do artigo de Ângela Catuta. Podemos dizer que o movimento desencadeado por Paulo Freire, quando foi secretário de Educação na cidade de São Paulo, que visou a criação de uma escola plural, se desencadeou também por outros estados e vem nos fazer refletir a importância de formações como esta que estamos fazendo no mestrado, que nos leva a ter olhar crítico, a pensar em nossa responsabilidade enquanto professor formador perante a sociedade. Dentro desse contexto, nós precisamos fazer parte da formação escolar constante, precisamos participar da elaboração do PPP, das políticas sociais e também políticas que têm acontecido dentro da escola. Esse movimento desencadeado por Paulo Freire subsidiou também a assinatura de decretos e resoluções que veio garantir a educação de algumas comunidades que estavam sendo excluídas, como as quilombolas, as indígenas e a dos assentamentos. Nesse processo também foi formulada a BNCC e os parâmetros curriculares nacionais. Todavia, esses documentos têm sido boicotados por políticas neoliberais e capitalistas que têm entrado dentro da escola. Nós, professores, precisamos ser a resistência e lutar pela produção de um currículo que atenda às particularidades e à coletividade. Precisamos lutar por melhores salários, combater desigualdades sociais e as elites que visam, através da venda de livros didáticos, passar conteúdos que formem sujeitos passivos, sujeitos fácil manipuláveis e que sejam acríticos. Precisamos lutar por projetos que formem sujeitos críticos, emancipados e que saibam lutar por seus direitos sociais. Obrigada, professora Denise, as suas contribuições são enriquecedoras. Convido a você a refletir neste belíssimo poema, escrito pela professora e nossa convidada Suelen Freitas. Vamos conferir. Preciso refletir sobre educação. Como professora, preciso refletir. Como está a nossa educação? O que tem permeado a nossa formação? Onde estão os direitos garantidos na Constituição? Como Saviani, penso nos dilemas que atravessam a nossa formação. Lembrando-me de Reis, penso nas reformas de vai e vem, na descontinuidade com as trocas de governo e na partilha de recursos por meio da privatização. Com o neoliberalismo, temos um Estado avaliador, serviços essenciais como possibilidade de lucro, cidadão como consumidor, a precarização e a desintelectualização do professor. Shiroma nos lembra o caráter instrumental da educação e a natureza interesseira do direito à aprendizagem. Cultura de performatividade voltada para resultados de gestão. O neoliberalismo como centro das reformas para a formação. A governança corporativa aprofundada na lógica gerencial, onde se impõe a hegemonia, faz nascer a dissonância institucional e traz para a escola um clima de desarmonia.
Com predomínio da burocratização, exige-se neutralidade na educação, desmantelando a formação docente, enfraquecendo a profissão por meio da desprofissionalização. Os discursos retóricos e meramente funcionalistas sobre a lógica de Foucault desejam a criação de corpos dóceis, por meio de um clima de abandono e desesperança. Resumindo a profissão docente, a afiança e cobrança, onde busca-se nivelar os indivíduos como em uma balança. Como diria Novo, para mudar essa situação, precisamos pensar em uma educação que firme a posição do professor e o docente afirme sua profissão, combatendo a hegemonia de discursos centrados em competência, que tentam negar a diversidade existente em nossa nação. Não dá mais. Que se encerre essa encenação. É preciso mudar essa situação, cessando discursos grandiloquentes sobre educação, onde a teoria e a prática são sempre contradição. Formação, escola e sociedade devem caminhar juntas, provendo os recursos financeiros necessários, tornando atraente a docência como profissão, entendendo que saber pedagógico faz parte do próprio sujeito, dando a devida prioridade à educação. Pensar em uma escola onde professores possuem boa formação, onde a escola pública seja referência, parece uma proposta ingênua e romântica? Como diria Saviani, penso que não. Neste momento, iremos fazer uma singela homenagem aos professores, representada por alunos do mestrado da UFES, onde eles buscam aperfeiçoar os seus conhecimentos e resistência na defesa da educação. Encantadora esta homenagem. Bom, o Jornal Nacional fica por aqui. Muito obrigada a todos e tenham um excelente dia.